Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Começa agora o programa Espírito e Vida, uma realização da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, damos prosseguimento à série Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita. O tema será mediunidade. A mediunidade é um tema que provoca muita curiosidade. Na verdade, o que é ser médium? Como saber se somos médiuns ou não? Como podemos nos tornar médiuns? Qual a finalidade da mediunidade? Neste programa exibiremos também uma reportagem feita em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, pelo programa Espírito e Vida, sobre um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, Chico Xavier. Nesse primeiro bloco, quem vai conversar conosco sobre mediunidade é a professora Rosenite Alves de Oliveira, diretora de Assuntos Mediúnicos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e estudiosa do assunto. Bom dia, Rosenite. Bom dia a todos os telespectadores do nosso programa. É uma alegria e uma satisfação estar aqui para falarmos sobre a mediunidade. Fala-se muito sobre mediunidade. No entanto, muito pouca gente sabe profundamente de que se trata. Portanto, nós poderíamos começar esclarecendo o nosso público. O que é mediunidade? É uma questão oportuna e a mediunidade nós precisamos defini-la de maneira simples para que todos possam entendê-la. A mediunidade é uma faculdade, podemos dizer, é um sentido da vida. Da mesma forma que nós temos os sentidos imediatos, vamos falar do tato, da visão, da audição, nós temos o sentido da mediunidade. É interessante essa relação do sentido, porque nós vemos em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que na nossa evolução, o primeiro sentido que o homem desenvolveu foi o sentido do tato. E que a partir do tato, nós desenvolvemos toda a nossa potência de exteriorização e de contato com o mundo real e com o mundo invisível. Então, a mediunidade se apresenta para nós como um sentido subjetivo que nos coloca em relação com o mundo espiritual. E a que ela se presta? Qual a finalidade primeira da mediunidade? A mediunidade tem a finalidade na nossa vida de nos colocar em relação uns com os outros. Nós podemos ter uma relação, uma vivência direta através da relação entre duas pessoas. Nós falamos que aí nós estamos numa relação anímica e nós podemos estar numa relação entre nós e uma pessoa desencarnada ou um espírito, e aí nós estarmos vivendo uma relação mediúnica. Então, através da nossa audição, nós nos colocamos em relação com os sons do universo. Através da nossa visão, nós somos capazes de captar a luz do universo. E, através da mediunidade, nós somos capazes de captar e entrar em relação com as mentes do universo, encarnadas e desencarnadas. E, finalmente, quem é o médium? O médium é um elemento superdotado? É um homem sobrenatural? É um paranormal? O que é essa figura que usa a sua mediunidade? Partindo do princípio daquilo que nos ensinou Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, isso nos leva ao raciocínio de que todos nós somos médiuns. E ele nos diz que nós somos todos mais ou menos médiuns, no sentido de que todos nós somos capazes de perceber e de nos relacionar uns com os outros nas várias dimensões da vida. Sendo que nós consideramos o médium, dentro dessa acepção em que o médium, como o intérprete dos espíritos, nós vamos considerar exclusivamente aqueles em que os efeitos, as aptidões mediúnicas, elas são patentes. Elas se produzem de forma sistemática, regular. Então, aí nós dizemos que nós temos um médium, porque
ele é capaz de conhecer a sua mediunidade e é capaz de conduzi-la segundo a sua vontade. Rosenite, esclarecendo aos nossos amigos telespectadores, quando alguém, uma família, se depara dentro do seu lar, dentro de sua casa, com algum dos seus elementos, um filho, um irmão, um companheiro, apresentando algum tipo de sintoma de caráter mediúnico, o que é que essa família, o que é que essa mãe, o que é que esse pai deveria fazer? É interessante porque cada vez mais, à medida que há uma divulgação a respeito da possibilidade de vivências mediúnicas de forma muito simples, porque se somos todos médiuns, nós vivemos a mediunidade em todos os momentos da nossa vida. Então, Kardec nos diz, é preciso evitar a sobreexcitação em relação àquilo que está vivido, a sobreexcitação mental. Então, o fato de não haver a compreensão do fenômeno, porque se acha que é algo fora da nossa realidade, sobrenatural, as pessoas têm medo de lidar com esse fenômeno. A partir do momento que nós passamos a entendê-lo de forma natural, que nós podemos ter esse fenômeno e que podemos conduzi-lo, educá-lo de maneira a que ele se dê dentro de condições normais, então nós adotamos uma nova perspectiva diante desse fenômeno. Então, a recomendação em qualquer ambiente onde se dê e as pessoas não tenham o conhecimento e a vivência, primeiro é tentar buscar a naturalidade, viver o fenômeno para buscar os recursos, buscar um centro espírita, buscar alguém que possa orientar, buscar uma compreensão daquilo que está passando, é buscar viver de forma natural. E saber que é algo dos homens, é uma realidade humana natural, e não um fenômeno sobrenatural que nós não temos condições de controlá-lo. Visto dessa forma, a mediunidade então poderia ser nociva para as criaturas? Poderia trazer algum tipo de malefício? Algum tipo de problema de saúde? Tudo que é natural no homem e que não é vivido com equilíbrio pode trazer malefícios. Nós não vivemos sem o alimento. Mas quando nós não temos o controle daquilo que nós comemos, nem nas quantidades, nem na qualidade, nós podemos experimentar desequilíbrios da saúde em decorrência de uma alimentação que não é bem orientada. Da mesma forma, é a mediunidade. É uma faculdade natural, mas quando nós recusamos, porque tem pessoas que não se aceitam dotadas dessa faculdade, que é uma bênção de Deus. Todos os nossos sentidos é uma bênção que nós recebemos para o nosso engrandecimento. E a mediunidade nos dá essa possibilidade de ter o desenvolvimento das nossas sensibilidades espirituais. É um caminho mais seguro de espiritualização, quando nós aceitamos e tomamos a decisão de compreendê-la em primeiro lugar. E em segundo, de procurar vivenciá-la dentro de condições equilibradas. Todos nós somos médiuns. Porém, é importante dizer que a faculdade, como sendo faculdade, é uma questão orgânica. Enquanto que, como nos diz Emmanuel, que não é a mediunidade que nos distingue, mas aquilo que nós fazemos, o uso que nós damos à mediunidade. Então, esse dom, essa faculdade, quando nós a educamos, ela pode nos trazer grandes benefícios. Quando nós a desconsideramos, nós a deixamos sem qualquer controle, e ela nos coloca em relação com os espíritos que nos circundam, como Kardec nos disse, nós estamos cercados de espíritos, que nós nos acotovelamos com os espíritos no nosso ambiente comum. Essa pessoa que está exposta à influência dos espíritos, que normalmente são espíritos ainda pouco evoluídos que permanecem conosco,
essa pessoa pode sim sofrer algum dano, algum prejuízo na saúde, na sua estabilidade emocional, e por isso nós convidamos a todas as pessoas que têm consciência da sua mediunidade a buscar os esclarecimentos. A doutrina espírita nos oferece o Livro dos Médiuns, que é o livro por excelência de esclarecimento da questão da mediunidade, da vivência da mediunidade. Mas esse livro maravilhoso não é um livro para os espíritas, é um livro para todas as pessoas que queiram entender a mediunidade. E aqueles que querem transformar a mediunidade natural na mediunidade voluntária, se disponibilizando a estar em relação com os espíritos para receber as orientações, lidar com os espíritos para que eles possam fazer o bem, essas pessoas têm no Livro dos Médiuns o aporte teórico e prático por excelência. E por isso nós sugerimos a todos aqueles que tenham interesse em compreender a mediunidade ou de vivenciá-la de uma forma objetiva, patente, como médio, no sentido pleno da palavra, que busque, né, o estudo, a leitura e a meditação sobre os conteúdos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, com certeza, é o maior tratado sobre paranormalidade, sobre mediunidade, como vocês queiram, escrito até hoje, com certeza. Rosenita, então, em poucas palavras, o que faria o bom médium? O bom médium buscaria Jesus. Porque quem primeiro nos trouxe a condição, por excelência da mediunidade, como instrumento do bem, foi Jesus. Nós vemos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus reúne os seus discípulos e dá as orientações para que eles possam atuar em seu nome. E ele diz que os discípulos irão pregar a sua doutrina e irão expulsar os espíritos imundos. Tem essa expressão que nós vamos amenizá-la numa linguagem espírita, os espíritos infelicitados, não é isso? E ele diz que poderiam curar as doenças e as enfermidades. Poderia ressuscitar os mortos. Então, Jesus estava falando da mediunidade. No Pentecostes, no momento em que os discípulos estão plenos daquela energia, daquele amor que Jesus lhes deixou, eles são capazes de fazer maravilhas, porque a mediunidade expressa a nossa capacidade magnética de ação. Então, com isso, nós podemos dizer que o médium voluntário, o médium espírita, vamos especificar, ele vai buscar, acima de tudo, a sua melhora moral. Ele vai buscar espiritualizar-se através do estudo, através da vivência do bem, através da meditação, da mudança dos seus hábitos, porque a mediunidade requer a renúncia de muitos dos nossos vícios. Nós não podemos oferecer como condições de trabalho aos espíritos que buscam o trabalho no bem as condições de um médium contaminado pelo fumo, contaminado pelo alcoolismo, contaminado pelas ideias pervertidas. Então, a mediunidade exige que nós nos reeduquemos no bem. E o melhor roteiro e o melhor guia será sempre Jesus. Então, Jesus é o nosso roteiro e guia em todas as possibilidades. E para o médium, por excelência. Obrigado. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Após o intervalo, vamos exibir uma videoreportagem sobre Chico Xavier.
Estamos de volta. Obrigado por continuar conosco. E agora vamos assistir à vídeo-reportagem sobre Chico Xavier, realizada pela jornalista Rosália Figueiredo, que esteve na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Confira. Então eu digo que eu sou muito feliz. E a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar. Eu amei Chico e amo até hoje, e ele é inesquecível, para todos nós. Companheiros de ideal lá de Natal, Rio Grande do Norte, né, que estão aqui representando o programa de televisão Espírito e Vida da Federação Espírita de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou curador aqui da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, a casa onde o nosso querido Chico residiu de 1948 até 5 de janeiro de 1959, quando ele então se transferiu para Uberaba. Mas todos os meses o nosso querido Chico vinha e se hospedava nessa casa que era dele, 1 dia, 2 dias, até 3 dias. Quando então a gente tinha a oportunidade de estar ao lado dele, né? E nessa alegria muito grande dessa oportunidade, o nosso abraço, o nosso carinho e a certeza de que eu posso reconvidá-los novamente, dia 18, 19 e 20 de abril desse ano de 2009. Nós estaremos realizando em Pedro Leopoldo o segundo encontro dos amigos, e segundo encontro nacional dos amigos de Chico Xavier. E nós estamos convidando todos vocês para estarem conosco nesse espírito de alegria e de fraternidade humana. E eu gostaria de, para os amigos de Natal, contar um caso muito interessante que aconteceu aqui em Pedro Leopoldo, na época que o Chico residia conosco. Quando o Chico se preparava para ir à reunião de sessão pública do Centro Espírita São Luís Gonzaga, onde o Chico tinha a noite de psicografia, e no caminho, na hora que o Chico estava indo, uma senhora o aguardava desesperadamente. E quando o Chico então passou por ela, ela dizia: Senhor Chico, eu estou aqui pedindo ao Senhor a clemência, a misericórdia, do Senhor ajudar a minha netinha de 6 anos. Eu não tenho mais com quem pedir ajuda. O Senhor é a minha única esperança. Chico dizia: vamos fazer o seguinte, minha filha, amanhã, e hoje eu não posso, porque eu tenho uma reunião, o pessoal está me aguardando, mas amanhã eu vou, seu Chico, por piedade, e tantos apelos. E o Chico falou: amanhã de manhã. Na hora que o Chico estava saindo, o Emmanuel falou: não, Chico, volta e atende essa senhora. E o Chico então voltou e andou 50 minutos a pé até chegar na residência dessa senhora. Era uma casinha simples, parecendo que ia desabar.
muito pobre. Mas antes de narrar esse fato, o Chico dizia que todas as vezes que de manhã a charrete o pegava aqui nessa casa, no caminho ele via um espírito com um porrete na mão, dizendo horrores para o Chico. E o Chico ficava caladinho, sem manifestar absolutamente nada. Rezava em silêncio. Quanto mais o Chico rezava, mais esse espírito xingava o Chico. Segundo o Chico, eram palavras horríveis. Até no seu trabalho. Chegou a ponto o Chico até ajoelhar na charrete, a charrete andando, o Chico ajoelhar e pedir piedade, clemência a esse espírito. Mas esse espírito, quanto mais o Chico pedia, mais ele xingava. Foi muito bem. Quando o Chico então chegou nessa casa, já era da noite, mais ou menos 9 horas da noite, e essa criança, uma mocinha de 6 anos, estava sentada numa casinha de chão de terra batida, uma casa muito pobre, e a perninha dessa moça, dessa menininha, estava toda enfaixada com pedaços de pano. E Chico então começou a tirar os pedaços de pano, desenfaixando. Chico dizia que era horrível a cena, porque a ferida tinha comido toda a batata da perna até o calcanhar dessa menina. E era um mau cheiro tremendo. E ele não sabia o que ele fazia. E de repente, quando ele desenfaixou tudo, tinha larvas, bicho nessa ferida. E Chico então pegava o dedinho dele, ia lá, tirava uma, tirava outra. Quanto mais ele tirava, mais aparecia. E de repente, o Chico fez uma prece e o nosso Dr. Bezerra de Menezes apareceu. E diz assim: Chico, preciso que você chore muito, para que as suas lágrimas possam serem transformadas em soro fisiológico, para a gente lavar essa ferida. E Chico disse que nunca tinha chorado tanto na vida dele quanto aquele dia. E quanto mais ele chorava, e ele foi tirou aquela quantidade enorme de bichos, de larvas que estavam naquela ferida. E já era alta hora da madrugada, e a menina então já estava dormindo aliviada. E Chico enfaixou, despediu dessa senhora e voltou para casa mais ou menos às 4 horas da manhã. Ele disse que morria de medo porque era um lugar de estrada de mato e ele não sabia se conduzir, mas foi conduzido naturalmente pela espiritualidade. No dia seguinte, quando ele chegou no seu trabalho com os olhos inchados de tanto chorar, o patrão dele, o senhor Romo Joviano, que era o chefe dele da Fazenda Modelo, perguntou para o Chico o que estava acontecendo, porque os rendimentos do trabalho não estavam bons. Aí Chico então narrou, e o doutor Romo Joviano ficou muito compadecido dessa história do Chico e pediu então que o Chico levasse até a essa senhora. E eles foram então de charrete e levaram muitos suprimentos, comidas. E quando chegou nessa casa, o senhor Romo Joviano ficou deverasmente assustado, porque a casa já estava para desabar. Mas quando eles chegaram, essa senhora começou a gritar com muita alegria para o Chico: Chico, o senhor é um santo, o senhor é um santo. Aí o Chico está assim: não, minha filha, eu não sou um santo, eu sou um animal. Aí o Romo Joviano: está vendo? Ele trabalha na Fazenda Modelo, por isso que ele é um animal. Sempre tinha humor. E a ferida já estava esponjando uma carne de dentro para fora, já estava quase que cicatrizando. E a menina estava aliviada. E de repente então o Chico olhou para essa criança e viu que ela estava realmente aliviada, sem aquele aspecto de dor, de sofrimento. Então o Chico olhou e a mulher disse: está cicatrizando, Chico. Imaginem bem, de uma noite para o dia. E o Romo Joviano então tomou consciência daquela situação. E aquela senhora dizia que o marido tinha falecido de desgosto porque uma filha tinha suicidado, que era a mãe dessa criança. E essa senhora tinha mais uma filha que morava em São Paulo.
O Rômulo Joviano então prestou a caridade de comprar na mão dela aquele pedaço de terra para que ela voltasse para São Paulo. As trouxe até a estação onde pegaram o trem e essa menina corria de um lado para outro com aquela alegria. E então o repórter perguntou para o Chico: Chico, e aí? O que aconteceu com aquele espírito que te acompanhava com um porrete na mão? Ah, meu filho, no dia seguinte, quando fui trabalhar, esse espírito me acompanhou da mesma forma com o porrete na mão, mas ele não dizia nada, tinha silêncio no seu coração. Quando cheguei até a fazenda modelo e desci da charrete, ele me chamou e disse: Chico, queria te pedir perdão. Eu sou fulano de tal, eu sou avô dessa criança que você prestou tanto benefício, tanta caridade. Eu desencarnei numa situação muito dolorosa e os espíritos que não gostavam de você aproveitaram a minha ignorância e a minha força e me colocaram para que eu pudesse estar contra você. Mas eu queria te dizer que a partir de hoje, quando você precisar de mim, Chico, eu quero estar pronto para te proteger, te acompanhar. E a partir de hoje, nunca mais vou te seguir para te fazer mal. Me perdoe daqui para frente. Aí o repórter perguntou: e aí, Chico, você precisou? Sim, meu filho, eu precisei. Mas isso é uma outra história para uma outra situação. Então a gente fica imaginando quando o apóstolo Paulo disse que fora da caridade não há salvação. Imaginamos verdadeiramente quando saímos de nosso coração com um propósito brando, cheio de amor, para exercê-lo ao próximo, nós encontramos soluções invisíveis para nos assistir. Quando o Chico estava aqui nessa mesa a escrever, a psicografar, e o Chico sofria depressões horríveis, porque era um ser humano tanto quanto nós. E o Emmanuel dizia: Chico, deixa a escrita, ela pode esperar. Vai para a periferia. E o Chico então ia para aquelas vilas um pouco afastadas do centro de Pedro Leopoldo e visitava um, sentava no fogão de um, tomava um café numa caneca esmaltada, conversava com outro, fazia uma prece na outra casa, cantava com a criança, ouvia um clamor de outro, e no final do dia o Chico voltava feliz, mas com uma certa vergonha, porque ele sabia que o problema dele era tão insignificante perto de outros tantos. Então o Chico aprendeu, e nós espíritas reconhecemos em Chico o grande apóstolo da caridade, um homem chamado amor. Então, aqueles que tiverem a oportunidade de fazer o bem, faça agora enquanto podem, porque amanhã será outro dia. Um beijo para vocês todos. Então, não tendo nada, não sendo nada, me considerando abaixo de qualquer criatura que está vivente na Terra, muito abaixo das criaturas sub-humanas, e Deus me permitir tantos amigos, então eu digo que eu sou muito feliz. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.